Senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Federal da Bahia, através do Programa de Pós-Graduação em Educação, do curso de Mestrado Profissional em Educação e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, tem a honra de anunciar a Conferência Internacional 70 anos UFBA, como a aula inaugural do semestre 2016.1. Sejam todos bem-vindos. Neste semestre, nosso objetivo é discutir a relação entre a universidade e a educação básica, frente às demandas contemporâneas de formação de professores, e para isso, contamos com a presença de nosso convidado, o professor Antônio Sampaio da Nova, da Universidade de Lisboa, a quem agradecemos a disponibilidade e a presença. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas pela vossa presença, muito obrigado à professora Roseli por esta bonita apresentação com um toque pessoal. Está tudo certo o que disse, não é? Menos que eu fui candidato pelo Partido Socialista, na verdade fui candidato independente, não é? Nas eleições em Portugal pode-se ser candidato independente e eu fui um dos primeiros candidatos independentes às eleições, mas tudo o resto estava muito bem e eu agradeço muito a amizade com que fez esta apresentação. Agradecer muito à reitoria da UFBA, à Faculdade de Educação, aos programas envolvidos nesta aula inaugural e sobretudo a vossa presença amiga. Eu vou tentar, na verdade, fazer mesmo uma aula, isto é, eu vou tentar mesmo fazer uma aula, isto é, não vou propriamente adotar o registro de palestra, mas vou tentar adotar o registro de aula. Nesse sentido, os slides que eu aqui vos vou apresentar e que infelizmente não são muito visíveis, a qualidade da projeção não é muito boa, eles procuram as palavras exatas. Isto é, eu procuro em cada uma das palavras que eu vos vou pôr ali naquele slide todo um debate teórico e, na verdade, algumas daquelas palavras poderiam dar origem a muitas aulas e a muitas reflexões. O que eu vos vou fazer é um panorama, algumas tomadas de posição, sabendo que em algumas daquelas palavras eu poderia estar horas a falar sobre elas e não terei a possibilidade de o fazer. Se for do vosso interesse, ou através do programa, ou através do contacto direto, no e-mail que vos deixarei no final desta aula, eu poderei partilhar convosco estes slides, porque neles vocês poderão ter algum objeto de reflexão do ponto de vista do futuro. Tudo o que eu vos vou dizer sobre a Universidade e a Educação Básica reside numa ideia, que é uma ideia que eu não vou poder aqui desenvolver, mas que é a ideia que estamos a viver um tempo de grande mudança na área da educação, um tempo que na verdade não é de uma pequena mudança, mas que estamos a assistir ao final de um ciclo histórico, de um ciclo que durou 150 anos, um ciclo das escolas tal como as conhecemos. Estas escolas, tal como as conhecemos, inventadas há 150 anos, um prédio escolar, uma sala de aula, um quadro negro, um mobiliário escolar, um professor a falar para uma turma de alunos, uma determinada didática, uma determinada pedagogia frontal, disciplinas, estratégias de avaliação e de exames de progressão dos estudos, turmas homogéneas, tudo aquilo a que eu designo pelo modelo escolar, esse modelo que foi produzido antes de mais nas escolas de formação de professores e que se chamavam como em todo o mundo, as escolas de formação de professores tinham um nome e esse nome era igual em todo o mundo, chamavam-se escolas normais. E normais porquê? Porque se destinavam a normalizar o ensino, a normalizar os métodos, a normalizar os horários, a normalizar as disciplinas, a normalizar as turmas, a normalizar as didáticas. Esse processo de normalização que esteve por trás das escolas de formação de professores está a chegar ao fim. Estamos agora no início de uma coisa nova,
a que talvez chamemos também escola, mas que vai ser muito diferente do que foi esta escola nos últimos 150 anos. Não terei a possibilidade de vos falar sobre isso aqui hoje nesta aula, mas essa é a ideia que organiza todas as minhas perguntas. Estamos num tempo de transição, estamos num tempo de mudança, a escola vai mudar muito, não é daqui a 50 anos, nem daqui a 60 anos, é nos próximos 10 ou 20 anos, isto é no tempo da vossa geração, é no tempo da vossa vida que a escola vai mudar substancialmente. E é para este tempo de mudança que nós precisamos da universidade, da educação básica e da formação de professores. Isto é uma espécie de um pano de fundo daquilo que eu vos vou dizer e do conjunto das questões que eu vos vou trazer sobre a formação de professores. Tal como me foi dito já ontem, e é sempre um conselho que me dão, eu vou tentar falar muito devagar. Espero estar a falar a um ritmo que me permita que vocês me entendam, não é? Na verdade, pessoas como o Eliseu e outros que me conhecem sabem que eu falo ao dobro da velocidade a que estou a falar agora, não é? Portanto, eu estou a falar muito pausadamente para ver se me entendem, não é? Porque muitas vezes há dificuldade no entendimento. E se eu às vezes começar a falar mais rápido, o Eliseu faz-me sinal para eu baixar o ritmo da minha fala. Se eu me entusiasmar, eu vou dar uma... Na verdade, nós temos muitos problemas com a questão da língua e todos os dias eu me deparo com problemas desses. É raro eu chegar a um hotel ou a algum lugar e as pessoas não me responderem em espanhol, não é? Quer dizer, ainda ontem no hotel eu tentava falar lá de qualquer coisa com a senhora do hotel e ela respondia-me em espanhol, não é? E eu respondia-lhe em português e ela continuava a responder-me em espanhol, não é? Mas aqui há 2 anos, quando eu estava em Brasília, um motorista de táxi resolveu-me uma parte deste meu conflito com a maneira de falar português. Ele veio, tivemos uma conversa, ele deixou-me no hotel e quando deixou do hotel virou-se para mim e disse: olha, eu gostei tanto de conversar com o senhor. Foi uma conversa tão agradável e na verdade tinha sido uma conversa muito agradável. Foi uma conversa muito simpática. E eu até quero dizer uma coisa ao senhor que quero dizer. O senhor, para o estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? Não é? E eu agradeci ao motorista de táxi, não é? Espero que vocês possam dizer a mesma coisa, não é? No final desta... O homem é estrangeiro, mas, vá lá, o português dele não é assim tão mau, não é? No final desta minha aula. Tempo de mudança, pois. E neste tempo de mudança há 3 perguntas que parecem perguntas retóricas, mas não são. Parecem perguntas aos quais provavelmente todos aqui presentes responderemos sim, mas em relação às quais muitos que não estão aqui presentes responderão não. E estas 3 perguntas são centrais para o que eu vos vou dizer a seguir. São 3 perguntas prévias. A primeira é: neste tempo de mudança, acreditamos que os professores vão continuar a ocupar um lugar importante na educação? Sim ou não? Provavelmente todos aqui responderemos sim, mas há muita gente fora desta sala que responde não. Vai haver outras maneiras de educar, através das tecnologias, através de outras coisas, através de outras instituições. Os professores não vão ocupar um lugar importante no futuro. A minha resposta é sim. O papel dos professores vai ser muito diferente do que é hoje. Vai ser muito diferente do que é hoje. Não terei muita oportunidade de falar disso, mas vai ser muito diferente do que é hoje. Mas vai continuar a ser um papel muito importante e muito importante sobre a questão do conhecimento e da aprendizagem. E desta primeira questão decorre uma segunda.
Acreditamos que os professores são uma profissão? Provavelmente todos que estão nesta sala dizem sim, mas há muita gente lá fora que acha que não são. Acha que os professores são uma atividade, que quem sabe história, um historiador sabe história, pode ensinar história. Não precisa ter a profissão de professor. Que alguém que sabe biologia, pode ensinar biologia. Que alguém que sabe dar alguma coisa, está apto a ensinar essa alguma coisa, sem ter de adquirir previamente uma formação profissional, e eu já lá vou ao conceito de formação profissional. Se não acreditamos que os professores são uma profissão, tudo o que eu digo não tem sentido. Eu acredito que os professores são uma profissão e por isso, como em qualquer outra profissão, precisam de uma formação específica profissional. E mais, que são uma profissão que na sua diversidade, educadores de infância, professores das primeiras séries, professor do ensino médio, de física ou de matemática, e que na sua diversidade tem uma base comum. Que há qualquer coisa comum nesta profissão, da mesma maneira que nós podemos ter médicos pediatras, ou ortopedistas, ou cirurgiões, ou outra coisa qualquer, e no entanto eles são médicos. Eles têm uma base comum na sua formação. Acreditamos ou não nisto? Se não acreditamos, muito o que eu vos vou dizer não tem sentido. Eu acredito que sim, que os professores são uma profissão, e uma profissão que na sua diversidade tem uma base comum. E a terceira questão prévia é se acreditamos que os professores são uma profissão, que acreditamos que elas são uma profissão baseada no conhecimento, isto é, que há um conhecimento próprio da profissão, que ser professor não é apenas conhecer história, ou matemática, ou física, que há um conhecimento que é da profissão, que é um conhecimento próprio da profissão, ou não. Ou achamos que os professores nem são uma profissão, ou são uma profissão, eles não têm um conhecimento próprio como profissionais. Se acreditamos que os professores são uma profissão baseada num conhecimento próprio, então a sua formação deve ser feita na universidade. Deve ser feita na universidade porque é aí que estão também os outros profissionais, os médicos, os arquitetos, os engenheiros, que têm também profissões baseadas no conhecimento e, por isso, a universidade deve ser o lugar da sua formação. Quem, como eu, responde positivamente a estas três perguntas, sim, os professores vão continuar a ter um papel importante. Sim, os professores são uma profissão que tem uma base comum. Sim, os professores são uma profissão baseada no conhecimento. Então, os que acreditam nisto, como eu, sabem que o lugar da formação de professores deve ser a universidade. E que a universidade tem um compromisso importante com a formação de professores, mas mais do que isso, com a própria profissão docente. Porque não é exatamente a mesma coisa dizermos que há um compromisso com a formação dos professores ou dizermos que há um compromisso com a formação e com a profissão. E se pensarmos bem, por exemplo, no que é a profissão de engenheiro, hoje uma profissão muito conceituada, se pensarmos bem no que era a profissão de engenheiro há 100 anos atrás, era uma profissão bastante desvalorizada. O que transformou a profissão de engenheiro naquilo que ela é hoje foi, em grande parte, o compromisso da universidade na formação de engenheiros, na formação tecnológica, na formação científica, na criação de uma base científica para a profissão, e foi esse compromisso com os engenheiros, com a sua formação, mas também com a profissão de engenheiro, que permitiu chegarmos ao princípio do século XXI e termos uma profissão forte, consolidada no espaço social, do ponto de vista do prestígio, do ponto de vista do seu salário.
O que eu estou a tentar dizer é que a universidade não pode tudo. Não é a universidade que vai resolver os problemas todos do mundo, nem é a universidade que vai resolver os problemas todos da educação básica, nem é a universidade que vai resolver os problemas todos dos professores. Não vai. Mas a universidade tem uma responsabilidade imensa, e se a universidade assumir um compromisso real, concreto, com a formação dos professores e com a profissão docente, há muita coisa que pode mudar no panorama das nossas sociedades e no panorama da educação básica. Mas é difícil falar deste compromisso sem ao mesmo tempo nos perguntarmos se a universidade tem estado à altura deste compromisso ou não. E obviamente não falo apenas do Brasil, mas falo também do Brasil. É preciso reconhecer que há 5 missões que a universidade tem feito de forma relativamente deficiente ou não tem feito com a profundidade que devia fazer. Em primeiro lugar, a universidade nunca se preocupou, até há relativamente pouco tempo, com a formação inicial dos educadores de infância e dos professores dos primeiros anos do ensino fundamental, remetendo para as tais escolas normais essa tarefa, mas não a assumindo como uma tarefa da universidade. É certo que isso vem mudando nos últimos 20 anos, mas historicamente não houve esta preocupação com a formação inicial dos educadores de infância e dos professores das primeiras séries. Imagine-se o que era se há 100 anos os engenheiros não fossem formados nas universidades, mas tivessem sido formados numas escolas técnicas, não é? E assim tivessem permanecido até hoje. A engenharia não seria a mesma coisa do que é hoje se a universidade não tivesse assumido com eles um compromisso que infelizmente não assumiu com os professores dos meninos mais novos. E também nas licenciaturas, na verdade, pouco se preocupou com a formação inicial dos professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Ainda que haja licenciaturas há muitas décadas, há cerca de um século, houve sempre nas licenciaturas dentro das universidades uma grande indefinição e uma grande fragmentação. Foram-se fazendo sem haver propriamente uma reflexão, um investimento, um debate sério sobre isso. E menos ainda, a universidade nunca se preocupou com o acompanhamento dos seus jovens professores, com a transição entre a formação e a profissão, que na verdade, como todos sabemos nesta sala, é a fase mais importante na vida de um professor. Quase tudo na nossa profissão se joga nos primeiros anos de vida profissional, e a universidade revelou sempre uma grande incapacidade de construir processos de indução profissional, de transição entre a formação na universidade e a ligação às escolas e à profissão. Curiosamente, a universidade sempre se preocupou com isto, por exemplo, no caso dos médicos. Inclusive, é a preocupação maior da universidade, no caso da formação dos médicos, é justamente os primeiros anos como médicos. No caso dos professores, nunca se preocupou com isto, mostrou sempre uma grande negligência ou uma grande indiferença perante isso. E raramente, ou nunca, se preocupou com a formação continuada dos professores, sobretudo com práticas colaborativas e cooperativas de formação. Essa fragilíssima ligação entre a universidade, as escolas e os professores. A universidade nunca se preocupou com isto, quase nunca se preocupou com isto,
E quando se preocupou, foi por más razões. E quais são as más razões? As más razões é que preocupou-se quando houve programas que davam algum dinheiro para a universidade fazer certos cursos para os professores. Mas fazer cursos para os professores não é fazer formação continuada. É outra coisa qualquer, mas não é formação continuada. Porque a formação continuada faz-se nessa ligação entre as universidades, as escolas e os professores, e não propriamente oferecendo um curso disto, ou um curso daquilo, ou um curso de outra coisa qualquer. Não é isso a formação continuada. Isso é outra coisa qualquer, mas não é formação continuada. E depois, raramente ou nunca, a universidade se preocupou com uma pesquisa, com produção de conhecimento em torno da escola e dos professores e com a sua participação. É certo, é verdade, todos o reconhecemos, que tem havido um grande incremento na pesquisa e educação nos últimos 20 ou 30 anos, mas são muito frágeis ainda as pesquisas com os professores e sobre o trabalho docente. Há pesquisas sobre todas as coisas possíveis e imagináveis, mas é frágil essa ligação aos professores e ao seu trabalho. E por último, já aqui se falou, raramente ou nunca a universidade se preocupou com a educação pública, com as políticas públicas de educação, e este frágil compromisso da universidade com toda a escolaridade anterior à universidade é absolutamente dramático para todos nós. E quando a universidade se preocupou, preocupou-se também por más razões. E quais são as más razões? Preocupou-se, por exemplo, quando os cursos de matemática ou os cursos de engenharia ficaram sem alunos, porque havia uma frágil formação em matemática no ensino médio. E aí os professores da universidade começaram a preocupar-se porque iam ficar sem alunos, iam ficar sem departamentos, iam ficar sem os seus salários. Mas preocuparam-se oportunisticamente, mas não verdadeiramente, com um compromisso com a educação pública e com as políticas públicas de educação. Se vos faço este diagnóstico crítico destas 5 missões que a universidade não tem sabido realizar, na formação inicial, na indução profissional, na formação continuada, na pesquisa sobre e com os professores, no compromisso com a educação pública e as políticas públicas, se vos falo sobre isto, é porque eu acredito, mas acredito mesmo, que o compromisso da universidade nestes setores pode ser o ponto de viragem, pode ser a chave para que mudemos muitas coisas na nossa escola pública, na nossa educação pública. Claro que há muitos outros temas, as políticas, os salários, a condição docente, as condições nas escolas, as fragilidades sociais. Há muitos outros temas que são centrais. Mas o compromisso da universidade em torno destes temas pode ser a chave, pode ser o clique, o momento em que se dá uma viragem que pode arrastar atrás de si uma viragem de outros compromissos, de outras pessoas, de outros políticos, da sociedade no seu geral. É talvez porque acredito, talvez demasiado na universidade, é talvez porque acredito muito na universidade, que me custa tanto este descompromisso da universidade com a educação pública e com os professores. E é por isso que vos faço esta aula, tentando apelar a um compromisso de todos nós e a um compromisso que parta desta pergunta. E agora? E hoje? Estarão as universidades finalmente em condições de assumirem as suas responsabilidades perante os professores e a sua formação, sim ou não? Queremos ou não queremos?
chegou à altura ou não chegou ainda à altura? Chegou à altura de colocarmos todas as nossas energias, energias intelectuais, energias da pesquisa, energias pessoais, neste esforço, ou ainda não chegou a essa altura? E se chegou a essa altura, será que o poderemos fazer com o mesmo compromisso que as faculdades de medicina têm na formação dos médicos, ou que as faculdades de engenharia têm na formação dos engenheiros, ou que as faculdades de arquitetura têm na formação dos arquitetos, ou não conseguiremos? Ou continuaremos a ter, dentro das universidades, uma dispersão de esforços, uma fragmentação de licenciaturas por um lado e pelo outro, de licenciaturas em pedagogia, de outras coisas quaisquer, de programas assim e assado, sem termos verdadeiramente um lugar. E esta é a palavra que eu agora escolho, sem termos verdadeiramente um lugar dentro da universidade onde se faça este compromisso, onde se faça este trabalho da formação. E é por isso que provavelmente tudo o que eu tenho para vos dizer nesta aula se resume a este slide. Se resume a este slide e a 3 condições que, a meu ver, são imprescindíveis para que a universidade cumpra, esteja à altura do seu compromisso. Primeira condição, que haja um lugar dentro da universidade que junte todos aqueles que, independentemente das suas origens ou identidades, sejam pedagogos ou físicos ou matemáticos ou historiadores ou outra coisa qualquer, que independentemente das suas origens ou identidades, queiram mesmo dedicar-se à missão de formar professores. Que não continuem a formar professores fazendo de conta que isso não é importante. Que não continuem a formar licenciados como se fossem bacharéis. Que não continuem a estar em programas sem verdadeiramente se dedicarem à pergunta e à missão de como é que se forma um professor. Enquanto a universidade não tiver este lugar, como as faculdades, como os médicos têm as suas faculdades de medicina, ou como os arquitetos têm as suas faculdades de arquitetura, enquanto não tivermos este lugar, vai ser muito difícil que a universidade cumpra efetivamente o seu compromisso com a formação de professores e com a profissão docente. Em segundo lugar, é preciso que este lugar não reproduza a tradicional lógica universitária e que seja aquilo que eu designo como um terceiro lugar. Um lugar que tem universitários, mas que tem também professores, escolas, pesquisadores, responsáveis das políticas públicas, movimentos sociais. Um lugar que é um lugar não de dentro da universidade, mas que é um lugar que cruza o dentro e o fora, que é um lugar charneira entre a universidade e as escolas, entre a universidade e a educação básica, entre a universidade e os professores, e por isso ele não pode ser organizado como um lugar tipicamente universitário, como um departamento, como uma escola universitária. Ele tem de ser organizado como um terceiro lugar, qualquer coisa que vai para além da universidade, que é a universidade, mas que não é apenas universidade, que é qualquer coisa mais para além da universidade. E finalmente, terceira condição, que neste lugar se faça a pergunta certa. E a pergunta certa é: como é que se forma um professor como um profissional? E esta é a pergunta certa. Porque na palavra profissional não vai nenhuma desvalorização da palavra. Antes, pelo contrário, vai uma valorização desta palavra, no sentido em que ser professor é exercer uma profissão. A formação médica, que é talvez a formação
mais prestigiada no espaço universitário, é uma formação profissional. Estamos a formar um profissional médico. Estamos a formar um médico como profissional. Ora, muitas vezes, na universidade, nós fazemos perguntas do tipo: que conhecimentos é que um professor precisa? Ou que competências é que um professor precisa? Ou que coisas é que um professor precisa? E vamos juntando bocados, uns bocados de conteúdos, uns bocados de didática, uns pedaços de pedagogia, uns pedaços de outra coisa qualquer, mas não fazemos a pergunta essencial: como é que se constrói um percurso de formação de professor como um profissional no espaço universitário? Estas são as 3 perguntas-chave, as 3 condições para que a universidade possa virar-se definitivamente para um compromisso com a formação de professores. Que haja um lugar dentro da universidade, que este lugar não seja apenas da universidade e que neste lugar se faça a pergunta: como é que se forma um professor como um profissional? Será a pergunta que eu tentarei levar no final desta minha aula. É-me indiferente o que é que nós vamos chamar este lugar. Centro, instituto, espaço, colégio, academia, complexo, fórum, círculo, outra coisa qualquer. É-me indiferente o nome, desde que este lugar seja, e as palavras foram escolhidas com muito cuidado, desde que este lugar seja, dentro da universidade, uma casa comum da formação e da profissão. Eu não quero que seja apenas uma casa comum da formação. Eu quero que seja uma casa comum da formação e da profissão. Que seja um lugar onde se produz a profissão e se produz num diálogo entre muita gente, entre muitas dinâmicas, entre muitas coisas diferentes. Na segunda parte, beber um bocadinho de água, ainda já não podiam, quando eu estive estava aqui a beber um bocadinho de água, mas quando eu estive aqui há uns anos em Goiás, eu tenho problemas muitas vezes com a garganta, como quase todos os professores, que eu estava aqui em Goiás e fui fazer uma palestra e saí do avião e a palestra era passada 1 hora. Acho que foi numa Universidade Católica, se não me engano. Em Goiás há uma Universidade Católica, não é? Acho que era. E alguém da reitoria foi-me buscar e quando eu saí do avião, a pessoa disse: professor Nova, que prazer conhecê-lo e tal. E eu respondi assim: não tinha nenhum som na garganta, não é? E a pessoa ficou com um ar aterrorizado. E assim: bem, mas o que é que se passa aqui? Este homem tem uma palestra para fazer daqui a 1 hora e está totalmente rouco, não tinha som nenhum. Eu disse: mas professor, o que é que se passa? Houve algum problema e tal? E eu, não saiu nada, não é? Acho que hoje vejo o olhar aterrado daquelas pessoas. Agora lembrei-me por estar a beber água, não? Já vão perceber porquê. E o que é que vamos fazer e o que é que não vamos fazer? E depois de 1 hora a discutir o que é que se podia fazer, eles decidiram arranjar-me um microfone que era assim colado à boca, portanto um microfone que permitia falar assim com mais, como se fossem aqueles músicos agora de várias músicas que tocam assim muito em cima do microfone. Mas além disso, alguém deu uma outra sugestão, que foi uma sugestão particularmente interessante, não é? Foi: olha, eu acho que só há uma solução, é arranjar uns copos pequeninos de licor aquecido, não é? E ir aquecendo as cordas vocais com aquilo. E na verdade era extraordinário, porque eles traziam uns copinhos, não é? Aquilo durante 5 minutos a voz funcionava, e quando chegava ao fim de 5 minutos, já não saía mais nada, não é? Então vinha outro copo, não é? E aquilo durava mais 5 minutos, não é? Como devem calcular, a palestra acabou animadíssima, não é? Havia uma grande animação no final da palestra, não é? Mas agora não, agora só me trouxeram água, é mesmo água, não é mais nada, não é? Não há perigo de acontecer algum desastre. Vamos então à segunda parte da palestra, da aula, na verdade, mais do que uma palestra,
que é, e então desta casa comum, o que é que se espera desta casa comum? A resposta é simples. Espera-se desta casa comum da formação e da profissão que ela cumpra as 5 missões de que vos falei há pouco. As 5 missões que eu vos disse que a Universidade não estava a cumprir e que o faça num compromisso com o desenvolvimento profissional docente. Falemos então um pouco mais destas 5 missões e trazida de uma maneira simples. Primeira missão, o desafio da formação inicial. E este desafio, gostava de o dizer com muita clareza, baseia-se sobretudo numa ideia: trazer a profissão para dentro da formação inicial na universidade. Em grande parte, é isto que um programa como o PIBID procura fazer, mas vale a pena esclarecer melhor isto. E esclarecer melhor isto quer dizer o seguinte: não é possível formar um professor como profissional se a profissão de professor não estiver dentro da universidade. Dito de uma maneira mais simples, não é possível formar médicos sem ser em contacto com outros médicos. Não é possível formar engenheiros sem ser em contacto com outros engenheiros. Pois bem, não é possível formar professores se não for em contacto com outros professores. Se a profissão não estiver dentro da universidade, e o que tivermos dentro da universidade é especialistas de educação, matemáticos, historiadores, mas não tivermos os professores cá dentro, nós não conseguimos formar outros professores. Nenhum de nós aqui presente aceitaria que a formação de um médico não fosse feita por outros médicos. Nós queremos que os cirurgiões sejam formados por outros cirurgiões, os ortopedistas por outros ortopedistas. Não queremos que eles sejam formados por biólogos, ou por físicos, ou por químicos, etc. Independentemente de, na Faculdade de Medicina, poder haver cadeiras de Química ou cadeiras de Biologia, e isso ser importante. Mas a esmagadora maioria dos professores da Faculdade de Medicina são eles próprios médicos. Não pode ser de outra maneira, porque se fosse de outra maneira, a profissão não está dentro da formação. E isso nós não temos conseguido fazer no caso dos professores. Mas, atenção que trazer a profissão para dentro da formação inicial não é sinónimo, como muitas vezes tenho ouvido no Brasil, de trazer a prática. O terreno, o cheiro da escola, o cheiro a pó de giz. Não. Trazer a profissão significa trazer a cultura profissional. E essa cultura profissional é prática, com certeza, mas também é teórica, e é simbólica, e é associativa, e é ideológica, e tem um conjunto de outras dimensões. Portanto, reduzir a minha afirmação à ideia de que trazer a profissão para dentro da formação é sinónimo de trazer a prática para dentro da formação é errado. É uma interpretação errada do que eu estou a dizer. Trazer a profissão significa pôr os futuros professores em contacto com uma determinada cultura profissional, em tudo que nessa cultura existe de prático, de teórico, de metodológico, de simbólico, de cultural, de científico, etc., e não apenas na dimensão de político e não apenas na sua dimensão estritamente prática. Se não conseguirmos pôr os futuros professores em contacto com esta cultura profissional, eu não sei como é que nós estaremos em condições de formar professores. Mas é também assumir a sério, o desafio da indução profissional. É dizer que a universidade não se pode limitar a formar um professor
em 4 ou em 5 anos e enviá-lo sem nenhum acompanhamento para dentro das escolas. É por isso preciso concretizar modalidades de socialização profissional dos jovens professores. Os médicos sabem fazer isto. Nós não temos sabido fazer isto. Nenhum de nós aqui presente aceitaria que um jovem médico, acabado de sair de uma faculdade de medicina, fosse colocado perante situações de grande complexidade e fosse obrigado a resolver problemas de saúde ou operações complexas, porque saberíamos que aquele doente provavelmente não iria escapar com vida. Nenhum de nós aceitaria que isso fosse feito com os médicos, mas aceitamos que isso seja feito com os professores. Aceitamos que os professores partam sem apoio, sem nenhum tipo de tutoria, sem nenhum tipo de acompanhamento para as piores turmas, para as piores escolas, para os piores lugares e sejam obrigados a resolver as piores situações com consequências graves para os alunos, mas com consequências graves para eles próprios, porque vivem aqui uma fase que é uma fase particularmente difícil da sua vida. É por isso que a Universidade assume um compromisso com a criação de ambientes estimulantes para acolher nas escolas os professores iniciantes, e é preciso que a Universidade e os professores assumam essa responsabilidade coletiva pela integração dos seus colegas mais jovens. Enquanto não fizermos isto na Universidade e na profissão, nós teremos uma grande dificuldade em prestigiar e em dar solidez à profissão docente. Temos que dar a este tempo da vida dos professores e investir nele o melhor do que nós sabemos, o melhor do que nós podemos. E depois do desafio da indução profissional, o desafio da formação continuada. E a formação continuada, como eu vos dizia há pouco, não é fazer um curso disto, mais um curso daquilo, mais um curso sobre aprendizagem, mais um curso sobre as neurociências, mais um curso sobre o método não sei o quê, mais um curso sobre outra coisa qualquer. Isso não é formação continuada. É outra coisa qualquer, mas formação continuada é construir práticas colaborativas de reflexão sobre o trabalho docente. E é por isso que a formação continuada se dá na escola. O locus da formação continuada é a escola. Mas quer isto dizer que a Universidade não tem uma responsabilidade nisso? Claro que tem. A Universidade tem uma responsabilidade de acompanhar esses grupos de reflexão, de construir pesquisas com eles, de construir uma pesquisa, um trabalho que permita enriquecer a escola, dar à escola uma capacidade de trabalho que ela muitas vezes não tem tido. E é por isso que, infelizmente, muitas vezes nós caímos na formação de professores numa dicotomia, e essa dicotomia é uma dicotomia terrível para pensar a formação de professores, que é a dicotomia entre o chamado conhecimento científico e cultural e o chamado conhecimento pedagógico e didático. E os professores estão muitas vezes entalados entre estes dois tipos de conhecimentos. Estão oscilando entre uns e outros. E raramente ou nunca, temos valorizado aquele conhecimento que é o conhecimento central para a profissão docente, que é o conhecimento que nós devíamos estar a desenvolver na formação continuada dos professores, que é aquilo que eu designo pelo conhecimento profissional docente. O conhecimento profissional docente, tal como o conhecimento profissional médico, tem uma dimensão científica, cultural, teórica, com certeza. Tem uma dimensão pedagógica, didática, prática, com certeza. Mas é qualquer coisa que vai para além disso. É um terceiro género.
É uma terceira coisa que combina coisas diversas em torno de um conhecimento específico do que é ser professor e de um aprofundamento desse conhecimento. Ora bem, o que nós vemos muitas vezes é que a formação continuada é ou na área do conhecimento científico e cultural, ou na área do conhecimento pedagógico, curricular, didático, mas raramente se centra na compreensão e na construção deste conhecimento profissional docente, sem o qual, verdadeiramente, não há formação de professores e não há valorização da profissão docente. Falei-vos nestas 3 primeiras missões, e aproximo-me agora da conclusão, falei-vos nestas 3 missões que correspondem ao chamado ciclo de desenvolvimento profissional, a formação inicial, a indução profissional, a formação continuada. Na formação inicial, insistindo sobre o trazer a cultura da profissão para dentro da universidade. Na indução profissional, insistindo na importância deste momento de transição nas nossas vidas entre a formação e a profissão. Na formação continuada, insistindo na ideia de instaurar práticas colaborativas de reflexão na escola em torno do conhecimento profissional docente. Mas eu tinha-vos dito que a Universidade cumpria mal 5 missões. E, na verdade, estas 3 missões têm de ser acompanhadas por mais 2. E as mais 2 são o desafio da pesquisa, a capacidade de problematizar a pesquisa a partir das escolas e dos professores e com o seu envolvimento. É essencial que a pesquisa sobre história da educação é muito importante, com certeza, é a minha área, e psicologia da educação também, e filosofia da educação também, tudo isso é muito importante, mas ela não substitui uma pesquisa sobre os professores e com os professores a partir das realidades concretas da profissão. E isto nós temos feito menos bem. Não temos investido suficientemente nisto, não temos sido capazes de produzir esta pesquisa e de o fazer com a qualidade com que fazemos pesquisas noutros domínios. E depois, o desafio da educação pública. A importância de pensar o futuro da educação. E de pensar o futuro da educação no quadro de um reforço do espaço público da educação. As escolas vão continuar? Provavelmente sim, mas não serão aquelas escolas que nós conhecemos hoje. Vai haver muito mais educação para além das escolas. Vai haver educação na cidade. Aquilo que o Paulo Freire chamava a cidade educadora. Vai haver educação muito para além dos muros da escola. Vai haver educação nesse espaço público mais amplo, de comunidades de aprendizagem, de cidades educadoras, de territórios educativos que vão ir muito para além dos muros da escola. E os professores têm de estar aptos a participar neste espaço público da educação. Não é o velho debate da relação entre a escola e a sociedade. Não é o velho debate da relação entre a escola e a comunidade. É uma coisa muito mais ampla. É uma coisa muito mais ampla que nos vai acontecer nos próximos anos e para o qual temos de estar preparados. Acabou-se mesmo a ideia, um professor, uma disciplina, uma turma, uma hora, uma sala de aula. Esta ideia de educação acabou. E nós hoje temos que nos envolver coletivamente, como coletivo docente, na educação de um conjunto de alunos que não se faz apenas no espaço da escola, mas faz-se no desafio desta educação pública. Aqui vos deixo, para concluir, os 5 desafios que me parecem centrais para reconstruir, para construir um laço sério de compromisso entre a Universidade e a educação pública a partir daquilo
que a Universidade pode fazer, e o que a Universidade pode fazer bem é formar bem os seus professores, formar bem os professores e é assumir um compromisso com a profissão para além da formação propriamente dita. Foi disso que vos falei na formação inicial, na indução, na formação continuada, na pesquisa sobre e com os professores, no desafio da educação pública de que aqui vos falei. E termino dizendo-vos apenas isto. Dizendo-vos que há 25 anos, nossa colega Roseli falou de alguns dos livros que eu publiquei nessa altura, que há 25 anos houve uma mudança de grande significado teórico, conceptual, com a adoção do que nós chamamos o paradigma do professor reflexivo ou do professor como pesquisador. Infelizmente, todos que estamos nesta sala sabemos que isto ficou como uma ideia que não se concretizou. É uma ideia bonita, da qual estamos todos um bocadinho cansados, já não podemos ouvir falar nisto, já não podemos ouvir falar no professor reflexivo, nem no professor pesquisador, mas não podemos ouvir falar porque estamos cansados de uma coisa que ficou muito aquém das nossas expectativas. De uma coisa que ficou como uma teoria, mas que não foi trazida para dentro da realidade concreta da profissão e das escolas. A minha hipótese é que no caso da universidade ela não foi concretizada porque nos faltou esse tal lugar institucional, essa tal casa comum de que eu vos falei há pouco, que desse corpo a esta mudança e que traduzisse um novo compromisso da universidade com a formação e com a profissão docente. Um novo compromisso da universidade que passa pela construção desta casa comum, deste lugar, que é um lugar da universidade, mas não é apenas da universidade. É um lugar da universidade, mas é um lugar das escolas e dos professores. É um lugar de convergências e de compromissos. É deste lugar, meus amigos e minhas amigas, que eu ando à procura. É deste lugar que não existe em lugar nenhum do mundo, mas que já vai existindo em algumas universidades. Em França, na Finlândia, em certas experiências no leste europeu, em certas experiências no sul da Europa, em certas experiências nos Estados Unidos. É deste lugar que já começa a aparecer em experiências como o PIBID, em determinadas experiências que existem em universidades brasileiras, que eu ando à procura e que nós precisamos de consolidar. Sem esse lugar, com a fragmentação atual, com a dispersão atual dentro das universidades, com a separação entre as universidades e as escolas, entre os professores universitários e os professores de educação básica, muito dificilmente nós conseguiremos trazer concretamente para a nossa realidade um conjunto de ideias, um conjunto de princípios que fomos advogando, do qual todos estamos de acordo, mas que não temos materializado, que não temos concretizado no dia-a-dia das nossas escolas e dos nossos professores. E é por isso que vos deixo, na verdade, esta aula com o que seria uma segunda aula, em que depois destes princípios eu me interrogaria sobre qual seria o melhor desenho curricular para um programa de formação de professores dentro da universidade. E esse desenho curricular passaria por fazer também ele 5 perguntas, que são perguntas diferentes daquelas que eu fiz. É com essas 5 perguntas, na verdade, que eu vos deixo, sabendo que estaria aqui a iniciar uma nova aula, que para desenvolver este slide precisaria de mais outra hora, que não tenho essa hora, mas deixo-vos aqui anunciado como uma hipótese de reflexão conjunta para todos nós. Nesse desenho curricular de um programa de formação de professores, haveríamos todos de fazer 5 perguntas. E essas 5 perguntas poderiam ser os eixos orientadores de um currículo renovado da formação de professores. E peço-vos
que nestas 5 perguntas que eu vos vou fazer, atendam bem, na medida em que consigam ver, às palavras que eu coloquei a vermelho. Primeira pergunta: como é que a vermelho, como é que eu me formo como profissional? Como é que eu, pessoa, me transformo num eu profissional? Como é que eu, pessoa, me transformo num professor, num profissional da educação? E depois, como é que eu, pessoa, me formo adquirindo a minha própria identidade pedagógica? Porque ninguém é professor, não há 2 professores iguais. Cada professor é professor à sua maneira. Cada um tem de encontrar a sua própria pedagogia, a sua própria forma de ser professor. Como é que eu me formo como profissional e, nesse processo, como é que eu vou adquirindo, como é que eu vou construindo a minha própria identidade pedagógica? E como é que, para esse processo, é essencial que o faça junto de outros profissionais? Como é que eu não posso construir a minha identidade pedagógica sem ser numa relação com a profissão, sem ser numa relação com a cultura profissional, sem ser numa relação com os outros professores? E esta ideia da minha relação com os outros é decisiva do ponto de vista da formação. Como é que eu me formo como profissional? E assim vou construindo a minha identidade pedagógica, também com a colaboração dos outros profissionais e, obviamente, firmando a minha posição no espaço institucional da escola. Como é que o contacto com a escola, como é que o contacto com aquela realidade que é a realidade que eu vou viver na minha vida profissional é absolutamente decisiva. Como é que esta formação se faz junto de outros profissionais, mas também no espaço institucional da escola. Não porque os outros profissionais sejam a prática, não são. Os outros profissionais são a profissão. Não porque a escola seja a prática, não. A escola é a instituição na qual nós trabalhamos. E na instituição escola está a prática, está a política, está a cultura, está a sociedade, não está apenas a prática, não é? E por isso é tão importante nunca esquecer o exercício público da minha profissão. Como é que eu me formo através dessa responsabilidade pública que está na minha profissão? Em síntese, como é que eu me formo como profissional, adquirindo a minha própria identidade pedagógica, e o faço no contacto com outros profissionais, no contacto com o espaço institucional da escola, sem nunca esquecer o exercício público da minha profissão. E nestas 5 perguntas, nestes 5 palavras a vermelho, vão 5 ideias, que são 5 eixos orientadores para a formação de professores. Não há formação de professores sem uma reflexão do que eu sou como pessoa, e do que eu, pessoa, me transforma em eu, professor. Não há formação de professores sem uma reflexão forte sobre as questões da pedagogia e dessa pedagogia enquanto conhecimento profissional docente e não enquanto teorias pedagógicas ou teorias didáticas ou teorias curriculares, por muito importantes que elas sejam, mas elas não substituem o conhecimento profissional docente que está na ideia de pedagogia. Como é que eu me formo como pessoa? Como é que eu construo uma pedagogia? Como é que eu me torno um profissional? Como é que eu adquiro uma profissão? Como é que eu me adquiro e me transformo parte de uma profissão? Como é que eu faço através do afirmar uma posição no espaço institucional da escola, uma presença, uma posição no espaço institucional da escola e através sempre de uma dinâmica de intervenção e de responsabilidade pública. A pessoa, a pedagogia, a profissão, a minha posição como profissional, a minha dimensão pública como profissional, nestes 5 eixos estaria toda uma nova abertura para uma nova ideia do que poderia e deveria ser o contacto de um programa, de um currículo de formação de professores à altura
dos desafios do século XXI. Mas sobre isso já não vos posso falar, sobre isso já não tenho tempo para vos falar, sobre isso ficará para outras conversas. Cada conversa só tem sentido se der origem a novas conversas, cada diálogo só tem sentido se der origem a novos diálogos. É para esses novos diálogos que eu vos convido também, através do e-mail, se assim o desejarem. É para esses novos diálogos que eu convido também as pessoas da UFBA, as pessoas de Salvador, as pessoas da Bahia, para continuarmos este diálogo. Terei muito gosto em explicar-vos coisas que aqui terão ficado menos claras. Terei muito gosto em continuar diálogo, porque vir falar com alguém é sempre assumir um compromisso com esse alguém. Vir falar com alguém não é vir vender meia dúzia de ideias e desaparecer. Ao vir falar convosco, ao estar aqui na UFBA, ao estar aqui nesta iniciativa da Faculdade de Educação, eu assumo um compromisso com a UFBA, com a Faculdade de Educação, mas assumo sobretudo um compromisso convosco. Muito e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Nova. Eu ouvi dizer uma certa vez que o obrigada só não é tão significativo como muito na frente, né? Então, muito obrigada. Creio que sejam essas as palavras que todos que estão aqui querem dizer, né? Obrigada pela aula, né? E eu vou falar bem rapidamente. Como? Se você puder chegar até aqui, é melhor. Nós ficarmos juntos, já que você não vai mais. Bom, nós estamos em sintonia, né, quanto ao entendimento de que nós não cumprimos, como universidade, alguns compromissos básicos, principalmente essas missões que foram colocadas aqui, né? Eu diria que, conforme minha condição de professora universitária e atualmente atuando mais com professores em exercício, todos os programas com que eu tenho trabalhado muito em cima, né, juntamente com a minha missão na universidade, com os que estão entrando, os novos na universidade, sem serem necessariamente docentes, mas os nossos programas de pesquisa têm incidido sobre os professores que estão em exercício, né? E eu diria que, de alguma forma, nós estamos vendo uma certa promiscuidade, vamos dizer assim, que eu diria até produtiva, né, quando esses professores estão vindo para a universidade, principalmente depois que a LDB exige a formação superior, em nível superior. Isso mudou um pouco esse foco, porque os professores vieram, né, as prefeituras vieram, os órgãos públicos vieram. Então, tem uma certa, digo, uma promiscuidade entre o que é a formação inicial e o que é a formação... O senhor prefere sentar? A formação inicial e a formação continuada. Eu creio que a gente pode perceber isso, né? E, temendo ser um pouco tendenciosa, eu diria que o que nós estamos aqui tratando como mestrado profissional, que eu sei que é um pouco diferente de Portugal, porque Portugal, o mestrado profissional é basicamente para formar professores para a educação básica, né? E eu imagino que seja uma tentativa de fazer essa transição, mas eu creio que nós estamos conseguindo, com esse projeto, ter uma atuação mais próxima com esses professores em exercício. Não é uma resposta já tão... Mas eu vejo essa, que eu estou chamando dessa promiscuidade produtiva entre o que é a formação inicial e o que é a formação continuada, porque isso permite que os currículos tragam mesmo esse exercício para si, né?
Em relação às 3, eu vou só problematizar, o senhor responde se quiser, é só para trazer alguns elementos, até para se conhecer um pouco mais a realidade brasileira, e vou rapidamente. Então, sobre as 3 condições, o lugar único, né, esse terceiro lugar, e como se forma professores, sobre a casa única, eu queria lembrar que nós tivemos, com a LDB, a definição de que a formação de professores se daria nos institutos superiores de educação. E a justificativa é que seria esse espaço. Só que, pela nossa história, pela história das políticas públicas, houve uma grande oposição dos próprios educadores em relação a isso, porque temia-se que a universidade, de alguma forma, abandonasse naquilo que cabe à universidade como missão, que é promover a formação científica, tecnológica, cultural, né? Então, isso poderia se perder e os professores não se sentirem na universidade. Houve uma grande polêmica após a LDB em relação a essa medida, né? É só para problematizar a questão da casa comum. Então, é possível ter essa casa comum, mas ela precisa ter, como foi apontado aqui, esse caráter de ser uma universidade, de estar na universidade, né? Em relação à questão de como se forma professores, há uma discussão também em relação à criação das residências universitárias, né? Meio que a exemplo das residências na área de saúde, que também já é uma realidade, já é uma determinação legal, mas que também se teme que se fique lá no espaço, né, e que esse espaço não seja essa casa universitária, como nós estamos falando aqui, né, como foi dito aqui. Sobre a indução à profissão, eu creio que a gente poderia falar do PIBID, quer dizer, o PIBID é um programa que tenta trazer essa questão da formação, da iniciação à docência. Eu tive uma tese de doutorado, orientei, que falava sobre isso, quer dizer, a questão da iniciação à docência, ela começar na universidade, né? Você não é a profissão, é a iniciação à docência, mas com a responsabilidade da universidade. E, a meu ver, há um grande avanço em relação a isso, porque o professor da educação básica está dentro desse projeto, o aluno da universidade está dentro desse projeto, né? E é possível o próprio professor da educação básica participar da formação universitária. Isso é que eu acho uma coisa interessantíssima, né? E aí o que eu falo da nossa desconfiança e da nossa responsabilidade diante desse momento político que nós estamos vivendo na educação brasileira, é que é preciso estar atento, como foi mostrado aqui, em relação ao PIBID. Já havia uma determinação de se mudar, não é, o foco do PIBID, e isso é um perigo muito grande, né? Então, só lembrar, não é, com medo de deixar uma mensagem pessimista, que hoje nós enfrentamos um momento grave, né, para essas políticas da educação, até mesmo para o entendimento de educação pública, né? Com esse grande movimento de recrudescimento, com essa grande tentativa de interferência de setores conservadores, né? O perigo que nós estamos correndo e o apelo forte, e nesse momento, como isso está sendo posto e como essas forças estão tendo espaço, inclusive em relação à formação de professores e em relação à formação do povo brasileiro de uma maneira geral. Porque há uma tentativa de interferência, inclusive, nesse movimento de base nacional comum. E a interferência inclusive, em relação aos conteúdos curriculares, né? Eu acho que o senhor está acompanhando bastante isso.
Inclusive, quando você falou no início, assim, a base comum do professor, eu ia dizer, ó, esse nome tem que ser muito pensado, base comum, porque ele é um nome bem polêmico hoje, né? Então, mais e mais, nós somos chamados mesmos a esses desafios, a buscar caminhos, a buscar o engajamento político, a criação e a inovação. Então, eu só exorto a todos para pensarem nisso, né? Não vou falar mais, porque hoje o espaço para falar é do professor, e se o senhor quiser ainda dizer alguma coisa sobre isso, agradeço demais a todos que estão aqui e passaria para o professor. Não? Então, muito obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Agradecemos a presença de todos. Então, para o encerramento, eu quero lembrar às alunas, alunos dos cursos de pós-graduação, tanto do mestrado profissional como do PPGE, que nós teremos desdobramentos hoje à tarde, né? Vamos dar continuidade ao nosso seminário, aos nossos seminários. Tá certo? Então, contamos com todos vocês. Para quem não conhece ainda, a faculdade está aqui bem pertinho. É só descer aí a ladeirinha que chega lá. Muito obrigada a todas. Obrigada às pessoas. Tem muitos professores da UNEB, coordenadores de curso. Eu quero registrar a alegria que nós sentimos por estar com todos vocês aqui. Muito obrigada. em nome da UFBA, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente ao